Salve, nação rubro-negra, tudo bom? Loucos pelo 13 essa semana. Com ele, campeão brasileiro, ídolo do clube, símbolo de raça, Thiago Cocito. Então, confere com a gente. Bom, Cocito, primeiramente uma honra ter novamente você aqui na Atletis TV, né? Queria começar a entrevista aí perguntando, né? O que você anda fazendo da vida hoje em dia, como é que tá a carreira aí fora dos campos? Primeiramente, o prazer é meu, né? Estar participando mais uma vez, né? Numa entrevista aqui com a Atletis TV, né? Com você, Fusca, e com os demais integrantes, né, da Atletis TV. Hoje em dia, né? Após a aposentadoria, assim que parei logo, eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos empresariando, mas devido ao meio ingrato do futebol, que nós sabemos como é, infelizmente, um meio que poderia ser diferente, mas onde envolve muito dinheiro, né? Tem muita sujeira também, e eu não condiz realmente com o meu pensamento em lidar dessa forma. Então eu decidi parar de empresariar. Desde antes de parar de jogar futebol, já comecei a investir em construção civil, né? Permaneço até hoje, desde 2008. Né? Nós temos uma pequena construtora, onde até o meu irmão e amigo, o Lucas, né, é um dos sócios. E agora, nesse último ano e meio aí, nós estamos com a quadra, né, que era do Ricardo Pinto, né, agora é chamada Arena dos Campeões, que com o meu outro irmão nós pegamos aqui para administrar e para tocar a quadra, juntamente com o outro nosso grande amigo aqui e irmão, que é o Renato Lobinho, né, que era o roupeiro campeão brasileiro na época que nós fomos campeões brasileiros em 2001. Então, por isso chama-se Arena dos Campeões. São 3 campeões brasileiros, né, trabalhando agora aqui na Arena dos Campeões, na quadra. Cocito, você é um dos nossos maiores campeões, né? Tricampeão paranaense, campeão na seletiva, campeão brasileiro, entre outros títulos aí que você ganhou aqui no Atlético. Junto com também teu irmão Gustavo, né? Você veio junto com ele de Ribeirão Preto. O que representa o Atlético na tua vida? Bom, realmente o Atlético representa muito, né? Embora, né, nós, tanto com o Gustavo, né, que é mais um amigo e irmão do futebol, e o próprio Lucas, né, quando viemos Botafogo de Ribeirão Preto, que foi o clube que nos projetou nacionalmente, né, até que aparecesse o Atlético Paranaense para nos contratar. Porém, o Atlético, né, foram 5 anos e meio, né, ou mais, vestindo essa camisa. E a identificação que eu tenho não só com o clube, mas muito mais ainda com a sua torcida, né, é muito grande. E tudo devido aos títulos, realmente, né? Nós chegamos aqui em 98, quando fomos campeões paranaenses, embora não tenha atuado. Às vezes eu coloco, né, no meu currículo, né, esse título paranaense de 98. Quer dizer, se a gente colocar no currículo esse de 98, teria 5 paranaenses, né? 5 títulos paranaenses, com aquele tricampeonato, né, de 2000, 2001, 2002. E depois, quando retornei, em 2005, teria uma Copa Paraná, se não me engano foi 2000. Teria a seletiva de 99, o Campeonato Brasileiro. Né? Então, assim, a identificação é muito grande. Seriam 8 títulos, né? Considerando esse de 98. E os momentos que passei, né, no Atlético, ao lado da torcida, né, os momentos difíceis também, a superação. O Atlético, quando me acolheu num momento difícil da minha carreira, que eu tinha uma lesão. Então, tudo isso eu levo em consideração, né? Eu acho que a gratidão faz parte. Eu acho que feliz daquele que é grato, né, a tudo e a todos que ajudaram na sua vida. E para mim, na minha carreira, né, o Atlético fez um grande favor em me contratar. E eu, graças a Deus, consegui corresponder à altura com esses títulos, né? Não só para o Atlético, né, para o clube, mas para a sua grandiosa torcida. Vamos voltar um pouquinho no tempo, Cocito. Logo que você veio muito jovem para cá, e você teve alguns professores, vamos dizer assim, como os volantes Axel e Luiz Carlos Goiano, que eram muito mais experientes, né? Já tinham jogado em grandes clubes. O Luiz Carlos Goiano tinha sido campeão da Libertadores em 95. O que você conseguiu captar deles, vamos dizer assim, né? Como que foi essa experiência de jogar com jogadores tão vitoriosos ao teu lado? Bom, o Axel em 99, né, na seletiva, né, tivemos uma grande convivência aí. O Luiz Carlos Goiano em 2000, né, chegou depois naquela Libertadores e no Paranaense, né, onde fomos campeões. Acrescento ainda o Silas, né, que também estava junto, né, um outro grande jogador. Eu acho assim, ó, todos esses jogadores com as suas qualidades técnicas. O Goiano com um excelente batedor de falta, um cara com uma liderança muito grande, o Axel da mesma forma, e todos jogadores já consagrados. E eu apenas um iniciante no momento. Mas o que eu mais tirei de lição desses jogadores foi da humildade de todos eles. Né? A gente vê hoje em dia jogadores consagrados, né, renomados no futebol, Axel com grandes passagens por São Paulo, por Santos, né? E aqui no Atlético Paranaense, juntamente com jogadores, naquele momento nós todos desconhecidos, e a humildade que ele tinha perante a nós e perante a todos os outros, né, que chegavam, tanto o Silas, né, a atenção que dava para nós jovens, e não só para nós ali do profissional, para os jovens que eram da categoria de base, tentando passar
alguma coisa boa, né? Então eu acho que o mais importante, a maior lição que eu tirei desses jogadores, e tentei depois, posteriormente, passar, quando eu daí, né, já estava encerrando a minha carreira, como eles estavam nesse momento, passando para os jovens somente coisas boas, né, ensinamentos bons, para que fossem proveitosos, né, não coisas ruins. Então a maior lição disso é deles, né, o que eu mais aprendi com eles é ser cada vez mais humilde, né, e saber que nós não somos melhores que ninguém. Bom, Gocito, na seletiva de 99 você fez um dos seus únicos gols na carreira justamente contra o rival, né, contra o Coritiba, e foi um golaço. Queria que você contasse pra gente como que foi esse gol aí, como que foi aquele dia. Na seletiva nós vimos, né, tínhamos passado pela Portuguesa, e aí no primeiro jogo no Couto Pereira, eu tinha voltado ao banco de reservas, né, depois de ter conquistado a vaga durante o final do Campeonato Brasileiro, e até o primeiro jogo da seletiva, e eu tinha voltado para o banco de reserva, né, porque não dava para jogar os 3 volantes, estava jogando o Fabiano e o Axel, e nós necessitávamos jogar de uma maneira diferente que o Vadão optou. E eu estava no banco de reservas. Num dia anterior ao jogo, né, até contando uma historinha, eu estava com o Lucas, né, jogando videogame, PlayStation, que nós jogávamos na época. Sempre fui muito ruim, né, diga-se de passagem. E estava perdendo dele mais uma vez, como inúmeras vezes perdi. Mas naquele dia, né, na véspera do jogo, na concentração, eu fiz um golaço, né, no videogame lá de fora da área. E brinquei com ele, falei, Lucas, vou fazer um desse aí amanhã, no Atletiba. Ele deu risada, brincamos, né? Dormimos, tal, no outro dia eu no banco. O primeiro tempo do jogo foi muito difícil para nós podemos ter tomado aí, sei lá, uns 4 ou 5 gols do Coritiba. Felizmente saímos somente perdendo de 1-0. E devido à lesão do Leonardo, se não me engano, o Leonardo sentiu, né, o zagueiro, sentiu acho que o tornozelo. Aí o Vadão recuou o Fabiano para a zaga e me colocou no jogo. Aí eu entrei muito vibrante, né, e não vou mentir, pensando ainda naquilo que eu falei, fiquei com esse pensamento positivo de que poderia reverter, não só com gol, né, que era muito difícil de eu fazer, principalmente da maneira que eu jogava, mas com vibração, tentando levar o time para cima, tentando de alguma forma melhorar daquele primeiro tempo que foi horroroso. E graças a Deus, né, tive uma felicidade de pegar um belo chute de muito longe, né, uma bola que a Taliba tirou, eu dominei, muitos falam que foi com o peito, mas foi com o pé, eu dominei, a bola pingou uma vez e eu acertei um belíssimo chute de fora da área, que foi o pontapé inicial ali, na verdade, o gol, né, o primeiro gol, para uma grande goleada, né, que depois foi um segundo tempo totalmente distinto do primeiro. Bom, falar de Libertadores, falar de Atlético é falar de você também, né? Você foi o jogador que mais vestiu a nossa camisa nessa competição. Quais são suas principais memórias aí, tanto em 2000 como em 2002 e também em 2005? Até me sinto muito orgulhoso, né, de ter participado dessas três Libertadores, ser o jogador até hoje, né, que mais participou e mais vestiu a camisa do Atlético nessa grande competição, né, que é o sonho de todos os jogadores. E falando das Libertadores, em 2000 nós tínhamos, né, conseguimos a vaga através da seletiva. Tínhamos um grande time que nós já falamos, onde chegou o Luiz Carlos Goiano, o Silas, tínhamos Marcos Vinícius, Kleber, Lucas, excelentes jogadores, né, Gabiru. E fizemos acho que não me engano, uma melhor campanha da primeira fase da competição, né? A gente muito motivado, primeiro jogo contra a Aliança já ganhamos de 3 lá, com gols do Luizinho Neto. E então a gente estava muito motivado, muito compenetrado, muito consciente das nossas limitações, mas também a nossa equipe era muito, muito forte, né? Não só tecnicamente, mas forte de espírito, de liderança, muitos jogadores, assim como nós tivemos em 2001 também, né? Muitos jogadores vibrantes e com espírito de liderança muito grande. E depois, naquele fatídico jogo aí do Atlético Mineiro, perdemos lá e estávamos ganhando aqui de 2-1 até o segundo tempo aí, infelizmente tomamos o gol e saímos da competição, né, nos pênaltis, né, que falta de competência, falta de sorte, não sei, mas infelizmente não conseguimos dar sequência no que queríamos, né. Mas tivemos bons proveitos, né? O Lucas fez, por exemplo, uma excelente Libertadores, tinha feito uma excelente seletiva, né? Foi uma maior transação depois disso. Então, alguns frutos vieram após essa Libertadores. Na Libertadores de 2002, né, é indiscutível falar do nosso time de 2001, onde mantivemos a base. E acredito que, por alguns motivos, não gosto de ter isso como uma desculpa, porque a preparação foi interrompida da maneira que teria que ser feita, né, que nós tínhamos combinado, na verdade. Nós tivemos, depois de ser campeões brasileiros, do término do campeonato, nós teríamos uns dias a mais, né, na verdade, de folga, tivemos uns dias a mais de folga, principalmente jogadores titulares. Retornamos um pouco depois, teríamos um treinamento diferente para a Libertadores, porém, nós tivemos uma estreia muito ruim aí na Copa Sul Minas, e adiantou a nossa volta, na verdade,
também para a competição. Então acredito que não tivemos a preparação ideal como foi programado. Isso foi um dos motivos. Mas também não quero ter isso como desculpa. Eu acredito que a nossa equipe naquele ano de 2002, por ter sido campeão brasileiro, por muitos jogadores, e não me excluo também, pelo assédio que nós tivemos, né, de grandes equipes, de várias equipes, de fora do Brasil, Japão, da Europa, de todos os lugares do mundo aí, pela conquista do brasileiro. Então, nós não estávamos realmente focados da maneira que estávamos focados anteriormente, né? Cada um pensando, às vezes, no bem próprio, esquecendo do bem do clube, né? Então, acredito que esses dois fatores foram essenciais para que nós não tivéssemos uma boa Libertadores, não fizéssemos uma boa Libertadores de 2002. Na de 2005, né, após o meu retorno aí, eu estava no Grêmio em 2004, o Atlético foi vice-campeão brasileiro, manteve alguns jogadores e trouxeram outros, né? Veio o Balói e outros jogadores foram contratados. O Aloysio fez um grande campeonato. Nós tivemos um início de razoável para bom, no empate lá contra o Independente Medellín. Fomos crescendo durante a competição. E no final, no retorno, no último jogo, acabamos classificando de uma maneira não tão agradável, né? Com uma derrota aí muito grande aí com o Independente Medellín. Porém, com a ajuda de um adversário, o Libertad vencendo o América de Cali, né, lá na Colômbia, nós acabamos nos classificando. E depois conversamos entre nós, né? Já que deixaram a gente chegar, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Então acho que é pra gente chegar mesmo. Aí já os jogos das quartas de final, da semifinal, enfim, foram jogos memoráveis, tanto contra o Cerro Porteño, vencemos no pênalti lá, contra o Santos, né? Um jogo espetacular aqui na Arena. Nós com jogador a menos, desde o primeiro tempo, com a expulsão do Alan Bahia, nos desdobramos, viramos a partida, ganhamos aqui, ganhamos lá na Vila Belmiro, né? Um Santos com David, Robinho, enfim, Ricardinho, Zé Elias, grandes jogadores. Depois um jogo contra o Chivas, na semifinal um jogo espetacular também aqui que nós fizemos. E lá um bombardeio que nós tomamos no começo do jogo também, né? O Diego numa fase espetacular. Enfim, todos nós. Foram lá também 2 tempos distintos. No segundo tempo nossa equipe voltou a jogar futebol, joga bem. E conseguimos tirar o Chivas lá com, sei lá, 70, 80 mil espectadores. Então, e após o Chivas, né, classificamos e chegamos a uma grande final, né, contra o São Paulo. E tomamos um baque, né, quando soubemos já que não jogaríamos na Arena da Baixada, né, diante dos nossos torcedores. Porém, não queríamos ter isso também como desculpa, né, de jogar fora. Então nos refazemos, né, nos reerguemos e fomos para o Beira-Rio. Fizemos uma grande partida, saímos na frente e, infelizmente, naquele fatídico lance lá com o Durval, o Diego e o Durval, né? Acabou o Durval fazendo gol contra, no rebote do Diego, e empatamos aquele jogo. E no Morumbi não foi diferente, nós sabíamos que teria o estádio tomado por São Paulinos e desta forma estava lá. Começamos o jogo muito sonolentos, né? Desatenciosos aí na partida. Porém, no final do primeiro tempo também teve um lance capital que eu acho que nós poderíamos ter nos dado um alento, né? Que foi aquele pênalti que o Fabrício bateu e acabou não convertendo em gol, né? De maneira alguma querendo culpá-lo, porque é um grande jogador, um dos maiores que eu joguei no Atlético também, e um grande amigo meu. Mas aquele lance poderia ser determinante para que nós voltássemos de uma forma diferente para o segundo tempo. Infelizmente voltamos e tentamos sair nos contra-ataques, acabamos levando os outros gols. E até falo, né, que para mim a maior decepção no futebol hoje em dia, da minha carreira, foi não ter conquistado essa Libertadores, que eu vejo o São Paulo como uma grande equipe, porque chegou à final, né, da competição, era uma grande equipe, tinha um grande treinador, né, que era o Paulo Autuori, né, na época, porém não era uma equipe imbatível, então por isso que eu tenho essa decepção. Porém, tive muito mais alegrias do que tristeza, né, do que decepções no futebol. Bom, Conceito, mas vamos falar de coisa boa agora, né, 2001. Quais são as suas principais lembranças desse ano aí? Lógico, né, tirando o título, mas a campanha do Atlético foi muito boa, né? Iniciamos muito bem a competição, né, com o Mário Sérgio. Depois tivemos uma dificuldade em alguns jogos, né, algumas derrotas, que veio a ocorrer a demissão do Mário Sérgio. Teve aquela fatídica, aquela famosa frase, na verdade, né, o Atlético acaba com a noite, ou a noite acaba com o Atlético. E, diga-se de passagem, o Atlético não acabou com a noite. E a noite não acabou com o Atlético, né? E nós acabamos chegando, né, nas finais e sendo campeão. A chegada do Geninho, né, agregou muita equipe, tivemos uma grande sequência de vitórias. Eu vejo alguns jogos assim, fundamentais, que foram nos dando um grande alento e grande força, né, juntamente com o nosso torcedor. Foi o jogo contra o Bahia, naquele 6-3, que foi um grande jogo,
que a baixada, até eu faço, né, falo, a baixada quase veio abaixo, né, porque foi um jogo maravilhoso, aquele 6-3 foi espetacular, o Alex, o Kleber, um golaço, meio sem ângulo, né, teve vários lances, o Adalto entrou no meu lugar, acho que no primeiro lance ele acabou fazendo um gol de cabeça, então foi um jogo espetacular. Um outro jogo foi contra o Guarani, que nós estávamos perdendo, viramos o jogo, com o gol do Rogério Correia, uma falta batida pelo Geraldo também, que nós estávamos com 1 a menos, ficamos com 2 a menos, depois 1 a menos. Então foi um jogo muito difícil, para mim um dos jogos que eu mais corri na minha vida, né, marcando aquele Marcinho baixinho que jogava no Guarani. Foi um outro jogo fantástico. E um outro jogo que eu acho que nos deu uma grande condição para que chegássemos nas finais com as vantagens foi o jogo contra o Vitória, né, que nós fomos desfalcados de muitos jogadores, o Geninho poupou alguns, outros estavam suspensos, que nós ganhamos de 4-2 lá, que nos deu a vantagem, né, e a condição de disputar tanto as quartas de final como a semifinal em casa, né, e era um jogo só, e nós sabíamos da força, né, da torcida do Atlético aqui na Arena. Então esses jogos para mim foram assim, fundamentais nessa conquista. Depois vieram, né, sem dúvida nenhuma, as quartas de final, um jogo espetacular contra o São Paulo, uma grandíssima equipe, jogadores de muita qualidade. E depois o Fluminense, mais uma grande equipe, né? Rony, Magno Alves, Sidney, Roger, indiscutível, né? Jogadores já consagrados. E até chegar à grande final, que muitos desmerecem, né? Muitos desmereceram, principalmente naquele momento, mas digo da imprensa, né? Rio São Paulo, que não queriam de maneira alguma que Atlético Paranaense, muito menos São Caetano, chegasse à final. Mas nós, contra tudo e contra todos, chegamos e não só nós, como o São Caetano também, que era uma grandíssima equipe, tirou outras grandes equipes também, até nos confrontar na final. E aquele jogo espetacular aqui de 4-2, né, na Arena, um jogo fantástico, o Alex Mineiro iluminado, não só nesse jogo, mas nos últimos 4 jogos, né, é um cara iluminado de muita qualidade, né, assim como o Kleber. E depois lá no Anacleto fomos realmente com o regulamento embaixo do braço, com bastante inteligência, a equipe jogou bastante consistente, com muita força, com muita liderança, e acabamos vencendo lá também. Então foi, sem dúvida nenhuma, momentos maravilhosos, né, inesquecíveis, que vai ser guardado pro resto da minha vida. Bom, Cocito, você acabou de falar da imprensa paulista, né? Logo nas quartas de final, bom, é um assunto que eu acho que você mais comentou na sua vida, né? Quando houve aquela lesão no Kaká, né? Ele acabou saindo, o Kaká já era um jogador bem conceituado pela imprensa, né? Como que você recebeu todas aquelas críticas e como que você manteve o foco, né? Sendo titular de equipe até ser campeão brasileiro? Com certeza, falei bastante, né, sobre esses lances do Kaká e falo até hoje. Inclusive, o Kaká estava até lesionado já, veio lesionado, tinha uma lesão no tornozelo e acabou naquele lance, né, o gramado escorregadio, né, eu me lesionando com ele. Não foi numa pancada por trás, foi um lance que eu puxei ele pelo short, né, após ele colocar inclusive a mão na minha cara, né, mas não por isso. E acabou escorregando, na hora que eu fui levantar ele acabou torcendo o tornozelo. Então todos viram que não teve maldade nenhuma no lance, inclusive ele mesmo, né? Apesar de alguns programas de televisão naquele momento, a gente conversou e eu pedi desculpa, embora não tenha culpa nenhuma. E ele acabou vendo e me desculpando, né? Também, vendo que não tinha maldade nenhuma. E após esse lance, depois desse jogo, né? Após todos esses comentários, eu mantive a tranquilidade porque eu tinha consciência de que eu não fiz nada, da maneira que muitos disseram, premeditadamente, para tirar o Kaká do jogo. Nem se fosse qualquer um que me pedissem, como eu digo, nem se fosse o Papa, meu pai, o Geninho, que muitos disseram, para que tirasse um companheiro de trabalho, para que fosse desleal, de maneira alguma eu faria isso. Então mantive minha consciência tranquila da maneira que eu sempre tive, da maneira que foi nesse jogo. Continuei jogando da mesma forma, né? Sempre muito aguerrido, muito forte na marcação. Porque eu tinha consciência de que eu não fiz nada de errado e não foi nada premeditado. Bom, Cocito, infelizmente você não encerrou a carreira aqui no Atlético, né, e nem teve um jogo de despedida, né, como a maioria dos jogadores de 2001 e a maioria dos nossos ídolos, né. O que você acha que faltou para isso ter acontecido? Na verdade, até que eu, depois da Libertadores, né, de 2005, da minha segunda passagem pelo Atlético, fui para o Tenerife, depois no Real Múrcia, né, onde eu tive, infelizmente, eu descobri essa lesão que eu tive de cartilagem, né, do joelho. Mas voltei, retornei, me recuperei aqui até com o Dr. Edilson Tille, na sua clínica, fiz a cirurgia na Espanha e me recuperei aqui. Estava muito bem já. Né, o Vadão estava aqui no Atlético naquele ano de 2007, se não me engano, era o Vadão, que tinha retornado ao Atlético. E eu conversava bastante com ele na época, segundo o Vadão, até teve interesse para que eu voltasse, retornasse ao Atlético, que seria uma felicidade muito grande, né? E
mesmo pelo meu comprometimento, pela identificação com o clube, por toda a estrutura que tem o Atlético ainda, né, para me ajudar a me refazer dessa lesão, infelizmente não surgiu a oportunidade de voltar. Eu cheguei a falar com o Petralha na época, eles não tinham interesse, até dizendo que o Atlético tinha aquela política de renovação, que eu poderia tomar o espaço de alguns outros jovens jogadores que vinham aparecendo na minha posição e que no momento não era possível. Paciência, eu peguei e tomei o rumo lá do Nordeste e fui pro Fortaleza, né? E acabei encerrando a carreira no Vila Nova de Goiás. E sinto sim por não ter feito um jogo de despedida aqui na Arena, né? Como eu sonhava realmente, chamar vários jogadores que nós atuamos juntos aqui, principalmente no Atlético Paranaense, diante da nossa torcida, né? De quem sempre me apoiou e dos meus amigos aqui de Curitiba. Mas eu depois, naquele jogo de 2011, que nós fizemos o jogo de 10 anos do título paranaense que nós organizamos ali na Arena, né? Eu até dei uma declaração após aquele jogo, num restaurante que nós fomos no Paiol, na churrascaria, e até na hora que eu peguei o microfone e falei lá, como eu não tive esse jogo de despedida, ali eu decretei minha aposentadoria, né? Até falei num tom de brincadeira, mas como eu não tive essa oportunidade de fazer esse jogo, eu disse que ali, naquele jogo onde foi para a comemoração dos 10 anos do time brasileiro, mas estavam envolvidos muitos jogadores, dos quais eu gostaria de chamar e que presenciassem a minha despedida, então ali eu decretei minha aposentadoria também. Aproveitei aquela oportunidade e acabei fazendo, mas sinto sim não ter feito um jogo, né, assim, ou que o Atlético não tenha feito um jogo, né, para nós, de maneira alguma me considero mais importante que alguém dentro do clube, que no clube eu acho que na verdade o mais importante do clube, e não digo sem demagogia alguma, é a sua torcida, porque os dirigentes passam, o Petralha vai passar, o Dr. Salim vai passar, os que já passaram, o Coelho, enfim, todos que já aqui estiveram, né, passarão e viram outros, né, o Atlético não vai acabar nunca. Porém, a sua torcida, a essência da torcida ficará sempre, né? Então, eu acho que, de maneira alguma, eu fiquei triste realmente, mas isso passou. Então, aproveitei aquela oportunidade para dizer que foi a minha despedida. Bom, vamos lá, Cocito. Algumas perguntas rápidas aí para você. Qual foi o melhor jogador que você atuou no Atlético Paranaense? Olha, é difícil, né? Falar de um jogador somente, porque seria injusto com muitos outros, né? Mas, se fosse para falar, eu falaria de todo o nosso time de 2001. Né, de outras conquistas também tiveram, é difícil falar, por exemplo, Kelly não esteve na conquista do Brasileiro de 2001, né, Lucas não esteve na conquista do Brasileiro de 2001, enfim, muitos outros jogadores que tivemos em outras épocas, em outras conquistas no Atlético não estiveram. Jogadores que às vezes não eram os titulares absolutos, no caso de 2001 também, como um cracaço de bola que era o Souza, né, até brinco, falo que o Souza ele escondia a bola, né, com toda a sua classe, com a sua... um cara de muita qualidade técnica, né? Então, assim, seria difícil. Alex Mineiro, um cara que jogava demais. Kleber, né? Com a sua irreverência e você não sabia para onde ele ia, o que ele ia fazer, se ele ia dar mais um corte ou não, né? Às vezes era para dar mais 3 cortes, ele já chutava de primeira. Às vezes era para chutar, ele cortava 2 vezes, fazia um gol espetacular. Perdia outros também, né? Inacreditáveis. Mas um jogador fantástico. Alex Mineiro, uma qualidade técnica muito grande. Jogador simples e objetivo, né? E que nos ajudava, além de sua qualidade técnica, ofensivamente, nos ajudava muito na marcação. Então, assim, difícil eu citar somente um jogador, né? Assim, então, os laterais, é difícil eu falar de um jogador somente, que eu seria injusto com outros. Cocito, o que significa para você a Arena da Baixada, Estádio Joaquim Américo? Bom, uma magia muito grande, né? A Arena significa muita coisa para mim. Muitas conquistas foram iniciadas e terminadas ali dentro, né? Mas o mais importante, né, posso ser repetitivo, mas o mais importante da Arena não é somente a Arena da Baixada, na sua arquitetura ou na sua beleza. Eu acho que o mais importante é aquela essência que nós tínhamos, a magia que tinha, juntamente nós, a equipe dentro do campo, né, a Arena com a sua beleza, mas o mais apaixonante é a sua torcida, né? Então todos juntos, numa sincronia. Eu acho que se não há esse sincronismo, não tem essa magia. Então eu acho que o mais importante era quando nós tínhamos que nós tínhamos realmente um comprometimento muito grande, todas as equipes que nós participamos aqui no Atlético Paranaense, todas as conquistas que nós tivemos, o comprometimento muito grande. E a torcida sempre jogou junto conosco, né? Mesmo nas derrotas. Eu acho que o importante não eu não digo que, lógico, o importante são as vitórias, né? Mas nas derrotas, da maneira que você vende uma derrota, da maneira que você joga, que várias partidas nós fomos derrotados e saímos aplaudidos. Né? Então eu acho que o mais importante realmente da Arena é esse sincronismo entre time, né, a Arena e a sua torcida. Cocito, o que ficou faltando para você na sua história aqui no Atlético? Bom, acho que faltou seria essa Libertadores, né, que eu digo, foi minha decepção. Eu acho que, mas na verdade, assim,
seria até injusto, né, em falar que faltou essa Libertadores. Eu digo porque chegamos, né, perto, né, muito próximos dessa conquista. Mas eu tive muito mais alegrias, né? Eu não imaginava ter tantas conquistas como nós tivemos nesses quase 6 anos, né, 5 anos e meio aí que eu estive atuando pelo Atlético. Como eu disse, eu sempre dizia, a gente sonhava em disputar um campeonato brasileiro, sonhava em... nós acabamos sendo campeões brasileiros e aqui no Atlético Paranaense, né? Assim, você vê, lógico, tem outras equipes, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, já foram outras vezes campeões brasileiros, muitas vezes até, mas você ser campeão no Atlético Paranaense da maneira que nós fomos, com certeza é muito mais difícil, é muito mais valorizado. Então, eu acredito que eu não valorizaria tanto se eu fosse campeão brasileiro jogando no Corinthians, né? Como eu joguei em 2003, ou pelo Grêmio lá em 2004, do que foi essa conquista do Atlético Paranaense, que só nós ali sabemos a dificuldade que nós tivemos. Então, na verdade, somente essa Libertadores realmente que eu poderia dizer que faltou, né? Eu acho que para que fosse realmente perfeito, mas como nada na vida é perfeito, tá ótimo. Bom, Cossetto, você em algumas entrevistas já falou que, né, hoje os jogadores estão mais preocupados aí com o visual deles do que com o futebol, né? Você acha que serviria para ser um bom diretor de futebol e você aceitaria trabalhar no Atlético caso fosse feito o convite? Então, primeiramente falando que foi até uma matéria, uma entrevista que eu dei, falando sobre tatuagens, né? Mas o sensacionalismo é muito grande, né? Principalmente o pessoal lá de São Paulo. Quando eu disse, até colocaram uma foto do Neymar, né, na matéria, Neymar com as suas tatuagens no pescoço e tal. O Neymar, se ele colocar uma tatuagem na língua, pra mim tá excelente, bonito, maravilhoso. Porque ele joga demais, é um cara fantástico, né? Um excelente jogador. O que eu quis dizer no momento da matéria que eu disse, que os jogadores estão mais preocupados com as tatuagens, com o cabelo, com a chuteira, enfim, com seus brincos, com as suas correntes, pulseiras, relógios. O que eu quis dizer é que eles estão, hoje em dia, eles querem chamar mais atenção, né, por esse fator extracampo, pelas belezuras, né, os embelezamentos que eles querem fazer, do que propriamente pela sua obrigação, pelo seu trabalho, que é o futebol, jogar futebol. Então, primeiro tem que fazer a sua obrigação bem feita. Eu não sou contra tatuagem de maneira alguma. Vários amigos meus têm várias tatuagens, e muitos que nós jogamos juntos, de 2001, de 2005, enfim. Nunca seja contra a tatuagem. O que eu disse é que a gente não pode colocar essas coisas que para mim são supérfluas, né, à frente das suas obrigações, entendeu? Do que você é pago para jogar futebol, para ganhar jogos, para ganhar títulos, é para isso, ter um comprometimento com isso. Depois, fora de campo, você faz o que você quiser. Então, você não querer aparecer por isso e depois ser um jogador de futebol, né? Geralmente tem muitos fulanos que a gente fala, aquele que tem uma tatuagem, isso, aquele que tem um brinco, aquele que tem a corrente, ou aquele que ganhou o título brasileiro, ou aquele que foi campeão paranaense, ou campeão da Sul-Minas, da Sul-Americana. Então, eu acho que os jogadores foi uma maneira diferente que, na verdade, mal interpretada a maneira que eles colocaram essa matéria minha lá. E você aceitaria trabalhar no Atlético em um cargo de diretoria de futebol ou algo parecido, assim? Aceitaria, com certeza, né? Tive a oportunidade, fui convidado uma vez para participar, não como diretor de futebol, seria uma outra função. No momento eu estava retornando, né, para o interior de São Paulo. Porém, estou de volta a Curitiba e já deixei bem claro que quando for solicitado, né, os meus serviços, com certeza, né, lógico, eu tenho muito a aprender, né, ninguém chega sabendo, como da maneira que nós chegamos no futebol também, a gente aprendeu e eu parei de jogar futebol sempre aprendendo. O importante é ter humildade nisso para poder querer aprender e estar sempre tentando melhorar, né, em tudo que você faz na vida. E com certeza não teria problema nenhum em qualquer função que eu fosse solicitado e chamado. Lógico, eu ainda estou buscando e fazendo, vou fazer alguns cursos aí para poder trabalhar, quem sabe um dia. Não digo que isso eu tenho como meta hoje, que é o fundamental da minha vida, mas vou fazer sim, me instruir cada vez mais, tentar melhorar, estudar e fazer o que for necessário para poder um dia, quem sabe, poder ajudar ainda mais o Atlético. Bom, galera, loucos pelo Trás de hoje com o Thiago Cossetto, um dos nossos maiores campeões da história, campeão brasileiro. E eu queria que você deixasse um recado aí para todo mundo que está assistindo agora, Cossetto. Bom, primeiramente, na verdade, é fazer mais um agradecimento, né, ao torcedor atleticano, né, por todo o carinho e respeito e admiração, né, que tem pela minha pessoa, e não só como jogador, não só dentro das 4 linhas, mas fora de campo, né, e sou muito grato e orgulhoso por isso. E quero deixar bem claro, até aproveitar a oportunidade, que eu fui inclusive mal interpretado por muitos, né, torcedores, e até fiquei bastante chateado, né, devido às eleições, que eu acabei tomando um partido, né, de um lado, poderia ter sido por outro, mas foi somente com muita convicção. Muitos pensaram que eram com segundas intenções, que eu já estaria contratado pelo clube, diferente de outros que lá estão. Eu não, eu fiz por convicção, porque eu achava que no momento pro Atlético o importante era apoiar quem eu apoiei.
Eu não sei se vai ser assim daqui 4 anos, eu só acho o seguinte, que o torcedor tem que deixar, realmente, eu sei que é difícil, mas deixar essa política de lado aí, no decorrer desses outros 3 anos, que coloque realmente a sua insatisfação quando tem que colocar após os jogos, né? Porque de maneira alguma, dar insatisfação durante o jogo não ajuda os jogadores de maneira alguma, somente atrapalha. E vem atrapalhando, em determinados momentos a gente sente isso aí, o Atlético dentro de campo. E que mostre mais, então, ainda a sua satisfação nas urnas, né? Nas próximas eleições. E que me entendam, né? Da maneira que eu tive, não tenho segundas intenções de maneira alguma. A minha vida é bem certinha, o meu 1 mais 1 é 2, meu papo é reto, não tenho... nunca puxei saco de ninguém quando necessitava, e muito menos agora eu vou puxar e eu vou ficar fazendo alguma coisa que não condiz com meus preceitos. Só isso. E então, mais uma vez, um agradecimento e peço entendimento por tudo que eu venha a opinar e a decidir perante o Atlético Paranaense. Um grande abraço para todos, saudações rubro-negras. É isso aí, galera. Até semana que vem com mais um Loucos pelo Tretes. É isso, galera. Loucos pelo Tretes, mais uma vez patrocinado pela Impeseg, uma empresa especialista em higienização e impermeabilização de estofados. Então, se você precisa desse serviço, lavar seu sofá aí em casa, pode chamar o Zé. O telefone está aqui embaixo. Empresa parceira da Tretes é sempre bem-vinda na sua residência. Valeu, galera. Tamo junto.